Alguns torcedores atleticanos vieram até aqui e me pediram para poder falar um pouquinho a respeito do técnico Sampaoli, que agora vai estar à frente do Atlético. E também algumas pessoas que não torcem pelo Atlético vieram pedir a minha opinião a respeito dessa contratação, né, do Clube Atlético Mineiro, do técnico Jorge Sampaoli. E com as pessoas que eu conversei internamente, eu fui bem claro. Falei, olha, velho, sinceramente, eu acho que o Sampaoli é o camarada que chega e resolve os problemas imediatos do Atlético dentro de campo. E existem os prós e existem os contras, né? O Sampaoli já teve uma passagem aqui pelo Atlético, não conseguiu ser campeão, né? Muitos dizem que ele, inclusive, entregou o título na época e tal, porque o Sampaoli é de dura serviço, é um camarada de difícil compreensão, que não tem muito diálogo e que não dá certo com a diretoria. Inclusive, o Igor Tepe, que é o setorista do Atlético lá na 98, ele falava, né, que o Sampaoli nunca mais pisaria no Atlético porque ele não tem uma boa interação, ele não tem um bom trânsito dentro do próprio clube. Isso é preocupante, levando em conta que a informação do Igor Tepe seja, que essa fala do Igor Tepe seja informativa, né? E não apenas argumentativa, apenas uma opinião. Se for só uma opinião, fica vazio, né? Fica vazio porque ele deixa claro que alguns dirigentes do Atlético não gostam do Sampaoli. Alguns dos dirigentes da atualidade, e não dirigentes antigos. Dirigentes da atualidade não queriam Sampaoli pisando aqui, nem se ele chegasse pintado de ouro, né? E aí isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque fica o contrapeso, né, da colocação, se é uma informação, se é apenas uma opinião, se é um desabafo de torcedor ou coisa dessa natureza. Mas, com as pessoas que eu conversei, eu disse, cara, resolvedor de problema imediato, mas causador de problema a longo prazo. Ele pode chegar e pode dar conta do recado, fazer o Atlético voltar a jogar futebol, voltar a fazer o Atlético a correr atrás de um protagonismo ou coisa desse tipo. Ele pode, tem capacidade para isso. O São Paulo é um grande técnico. É um treinador extremamente ofensivo, é um treinador agressivo demais da conta, e o Atlético precisa disso neste momento. Mas aí existe um contraponto. O Atlético tem jogadores para isso? Os jogadores do Atlético têm as características que o Jorge Sampaoli acredita para poder fazer com que um time jogue? Porque sabemos todos que o Sampaoli, quando chega nas instituições que ele é contratado, ele quer 10, 15 contratações e pouco importa quem está lá. Ele acredita nos jogadores que têm as características suficientes para cumprir aquilo que ele acredita como modelo de jogo, como padrão, e enfim. Fica essa preocupação, fica esse questionamento. Jorge Sampaoli é de extrema dificuldade para poder falar com jogadores, com diretoria, com imprensa. Ele expõe os problemas, e o Atlético tem muitos problemas internos. Ele chega e expõe mesmo. Ele não quer nem saber, ele simplesmente fala. E azar do resto. Ele vai lá, fala o que acha que tem que falar, as consequências vêm, ele vai embora e não tá nem aí. O Atlético tem um elenco hoje que eu julgo como um elenco frágil. Frágil é diferente de fraco. Fragilidade é diferente de fraqueza. Frágil ao ponto de tem um time, bom time. O time do Atlético é bom, mas ele é um amontoado, um ajuntado. E o elenco, as peças de reposição, elas não... vamos colocar o time de 2022, o elenco de 2021-22. São os elencos fortes do Atlético. Os outros não passaram de elencos naturais, elencos normais. O de 23? Não. O de 24? Muito menos. O de 25? Frágil. Foi enfraquecendo com o passar do tempo, né? Contrário do que os menins prometeram aos atleticanos. Mas, enfim. O Jorge Sampaoli, ele costuma trabalhar com o que ele tem? Não. Ele não costuma trabalhar com o que ele tem. O Atlético contratou o Sampaoli depois que a janela fechou, para o Sampaoli não chegar e pedir um caminhão de jogadores. É estratégico. Ou não, né?
Porque o Atlético já tinha deixado claro que não contrataria ninguém, e agora contrata um cara que gosta de contratar, fica difícil de entender. A base do Atlético não presta, né? A base que cai para a segunda divisão, na base, tem que mandar todo mundo ali embora, na base não dá para cair para a segunda divisão. Mas enfim, então não vai ser lá que ele vai garimpar grandes jogadores. Pode ter um, dois nomes, isso é normal, mas... vou lá na base ali, tem 6 jogadores. Não tem. Não tem. Não tem 6 jogadores na base do Atlético que poderiam incorporar ao time de cima. Jorge Sampaoli, nos últimos 3 trabalhos, foram lastimáveis. Isso também é o que pesa contra. Ou seja, tem mais coisas que pesam contra do que coisas que pesam a favor. Por exemplo, a confiança do atleticano elevou-se, e é lógico, é um condimento novo, para o clássico. O clássico tá aí, o Sampaoli chegou e ele coloca o time todo para frente. O Atlético tem, assim como já tinha, né? Pode ser que vença, pode ser que perca. Pode ser que o Atlético faça 3 gols, não leve nenhum. Pode ser que o Atlético leve 5 gols, porque é o time de Sampaoli. O time de Sampaoli é isso. Ele ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou não é nada. Ou ele coloca todo mundo na frente, ou ele não coloca nunca todo mundo lá atrás. Ele se importa em fazer gols e não se preocupa em tomar gols. E isso é um trunfo para o Cruzeiro. Correto? O Atlético está perdendo o jogo por 2-0, não tenho dúvida nenhuma que ele vai para cima com tudo. E aí é que está o problema. Se ele for para cima com tudo e não conseguir marcar, ele vai tomar. Correto? Os últimos 3 trabalhos do Jorge Sampaoli foram terríveis. Sevilha, demitido em 6 meses, deixando o time na zona de rebaixamento. O Atlético está a 2 pontos da zona do rebaixamento. 5 partidas sem vitórias, meu amigo, a coisa pode degringolar. Porque o Atlético precisa vencer 7 em 17. Já falamos isso aqui no vídeo de ontem. Lá no Flamengo, demitido em 5 meses, perdendo a Copa do Brasil. Estava lá, Flamengo, timaço, ficou 5 meses, perdeu a Copa do Brasil, demitido. Rennes, da França, demitido em 2 meses após ficar 10 jogos e ter 10 derrotas. Chegou em novembro e foi demitido em janeiro. 3 meses de trabalho. Juntando os últimos 3 trabalhos do Jorge Sampaoli, ele conseguiu estar... 2 meses de trabalho no Rennes, né? Ele conseguiu 1 ano e 1 mês de trabalho. E aí, não é sequencial não, tá? Olha quanto tempo ele saiu do Flamengo, olha quanto tempo ele saiu do Sevilha, e agora, quanto tempo ele está sem trabalhar. Ele estava no Rennes, foi demitido em janeiro, nós já estamos em junho, julho, agosto, setembro. São 9 meses de inatividade. Estava estudando? Acredito que não, acho que ele estava descansando. Ele não está errado, não. E o Atlético vai pagar para esse senhor 1.800.000 reais por mês. Bom, será que vai pagar? Porque a situação do Atlético está daquele jeito, deplorável. Não é por falta de dinheiro, não, porque os donos têm. É gestão ruim mesmo. E aí, a pergunta que fica é: ele fica até o fim do ano? Eu acredito que não.